por parte do governo. Saiu um editorial da Folha que para mim foi irretocável. Uma coisa é você ter um Ministério Público Federal atuando contra alguém que esteja divulgando uma notícia falsa sobre uma política pública, que o Ministério Público é autônomo, tem essa função de fiscal da lei, etc. Outra coisa é um político do Poder Executivo, né, definir aquilo que pode ser dito ou não pode ser dito sobre uma política pública. Você tem uma máquina que está vigiando as pessoas para processar essas pessoas caso elas estejam falando mal alguma coisa em relação ao governo, né? E aí vem os bolsonaristas me encher o saco. Ah, pô, mas você defendeu o voto nulo, não sei o quê, tá aí, tá vendo? Pô, o Bolsonaro foi o presidente que mais utilizou o Ministério da Justiça para processar gente que xingou ele, não é nem desinformação. Gente que xingou, porque ele usou o crime de injúria, né, que é simplesmente ofender uma pessoa. Então, aquele cara do Pequi Ruído, ele mandou prender, né, falou que o Bolsonaro era, sei lá, comparou o Bolsonaro com o Pequi Ruído. O outro que falou que o Bolsonaro era noivinha do Aristides, ele mandou prender também o cara lá na hora. Então, os dois lados estão defendendo a censura contra o lado oposto. E agora a gente tem tanto... a principal ameaça para mim tá no Supremo Tribunal Federal, tá, né, nesses abusos que o Supremo tem cometido, mas agora você tem também essa parte do Poder Executivo, de ministros fazendo isso. E agora teve a aprovação, teve a sanção também uma lei de uma deputada bolsonarista, de uma lei que foi votada pelo Eduardo Bolsonaro, que foi votada pelo Flávio Bolsonaro, que foi sancionada agora pelo Lula, que trata, primeiro, trata sobre injúria racial. Injúria racial é uma coisa que já existe, né? Já existia antes, continua existindo. Em crime racial. Aumentou a pena, isso eu acho ok, não vejo problema de você aumentar a pena de injúria racial. Acho que, aliás, boa parte dos crimes brasileiros você deveria aumentar a pena, mesmo porque o sujeito não fica na cadeia o período que a pena prevê. Mas coloca um agravante de se aquilo for cometido com finalidade de recreação, com finalidade de diversão. Eu tenho aqui os dois artigos que me preocuparam mais. Então, o primeiro, aqui, é o 20A. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em um contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. E aí depois, fazer uma piada. Na interpretação dessa lei... o Léo Lins contar uma piada. O Léo Lins, exatamente. Pra mim, esse é o cara que me vem na cabeça na hora, assim, quando... E aí, na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Ou seja... o que eu vejo aqui nesse artigo? Que tem minorias ou tem grupos religiosos, porque fala sobre procedência nacional e fala sobre religião também. Eu vejo nesse artigo aqui uma brecha e uma intenção de você punir quem faz piada com determinadas religiões e não punir quem faz piada com outras religiões. Então, eu faço piada com o cristianismo. Mas a maior parte do país é cristão, os cristãos são maioria, a argumentação deles, né? Os cristãos... o cristianismo é uma religião opressora, uma religião da maioria. Agora, faça uma piada com o candomblé. Aí não. Aí, porque precisa ser minoritário. Então, precisa ser minoritário. Segundo a interpretação do artigo, é uma piada que você não faria com outros grupos e que só faria com aquele grupo. Então, tipo, eu não faria uma piada com o cristianismo porque a maior parte da população é cristã. Eu faria uma piada com o muçulmano, eu faria uma piada com candomblé, eu faria piada com outras... Então... Você pune uma discriminação ou uma injúria ou uma piada de uma religião, mas não pune de outra. De uma procedência nacional, mas não pune de outra. E outro ponto que colocou aqui é induzir preconceito. Induzir preconceito, pra mim, é muito subjetivo para estar numa lei penal. Super subjetivo. Tipo, induzir preconceito e ainda induzir preconceito, e aí vamos juntar as duas coisas. Induzir preconceito com finalidade de recreação, diversão. Então, cara, você vê um show do Léo Lins... tudo pode entrar com induzir preconceito e com finalidade de recreação. Ele faz piada de mau humor ali. Se o cara for lá, não gosta do Léo Lins, mas vou lá só pra denunciar ele. Fudeu. É isso, exatamente. Léo Lins tá fudido, mané. Tá fudido. E fala piada de procedência nacional. Pô, piada de português. Induzir preconceito. Pô, induzir o preconceito de que português é burro. Hoje, sem essa... Hoje não, né? Porque hoje já foi sancionada a lei. Mas antes, sem essa lei ser sancionada, qual que era o entendimento do judiciário? É que tem o chamado animus jocandi, que é
o ânimo, a intenção jocante, jocosa de fazer piada, né? Ou seja, eu não tive a intenção de ofender ninguém. Eu não tive a intenção de gerar um preconceito contra ninguém. Eu tive a intenção só de fazer uma piada. A minha piada é um fim em si mesmo. A minha piada, a intenção dela é fazer rir. Não é gerar discriminação contra nenhum grupo. Com isso aqui, é o contrário. Em vez da piada, da intenção de se fazer uma piada, te dá imunidade para fazer, ela aumenta a sua pena. Que coisa, hein, cara? Porra, realmente, assim, e, cara, será que... Quando é que para isso, cara? Porque, assim, as coisas estão piorando. E com o passar do tempo, elas têm piorado, tá ligado? Elas têm ficado cada vez mais sinistras, assim, pra quem tá só falando. Sim. O fato é que, de novo, o fato de eu ter medo de comentar ações do Alexandre de Moraes Já é assustador. é assustador, cara. É o que o Glenn escreveu, né? Ele, pô... o Glenn foi um cara que teve muita treta com o governo americano. E ele falou, pô, eu nunca tive que consultar tanto advogado para saber se eu poderia... Eu li esse tweet. Né, pô, se eu poderia expor esses documentos, ou se eu poderia discutir esses documentos, pô, nem brigando com a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, eu tive essa preocupação. Eu briguei com outros países e agora só no Brasil que eu tô tendo essa preocupação. E ele tá apanhando pra caralho. Tem a galera falando que... E, assim, definitivamente não é um bolsonarista. É um cara insuspeito pra falar sobre punir bolsonaristas. É um cara que, pô, o Glenn odeia bolsonaristas. Acredita no oposto daquilo que os bolsonaristas acreditam e ainda assim tá criticando a punição contra eles. Sobre esse lance lá da invasão que rolou lá em Brasília, cara, o objetivo que tava